tinha entrado aqui neste lugar. Eu estava me lembrando, eu sempre comentei com alguns ali, que a primeira vez que eu visualizei a Igreja Batista Central foi em 1994. Eu era noivo da minha linda esposa, né, a Liana, e a gente estava andando pelo bairro procurando casa para alugar. Quando descemos na Rui Barbosa, eu falei, olha só, tem uma Igreja Batista aqui. Era uma casinha, né, era o pastor Arnon, aquele tempo que conduzia. E eu fiquei aqui, conheci no tempo do pastor Moody, né, vim aqui pregar, e depois passou longos anos sem voltar aqui. E voltamos agora, nesse período. E eu confesso aos irmãos que eu e a Liana saímos daqui, no primeiro domingo a gente veio vibrando de alegria. Vibrando de alegria de ver a linda igreja que Deus está construindo neste lugar. A Igreja Batista Central. Muito linda a igreja, promissora. Já falei para o pastor Elias, vou orar por vocês também pelo desafio do novo terreno que vocês vão precisar, porque essa igreja está com um impulso de crescimento e vocês não podem perder esse impulso. Quero dizer para vocês, irmãos, confiem em Deus. Sabe aquela história do povo chegando na beira do Jordão e os sacerdotes levando a arca, e eles poderiam perguntar assim, mas será que o rio não vai abrir, as águas não vão retroceder? Mas Deus disse, quando ele tocar o pé na água, o rio para de correr. E foi assim. Eu sempre falei lá na igreja, onde eu estive como pastor, até agora há pouco, 31 de agosto, eu falava para eles, lá estão no desafio de construção agora. Eu falei, gente, vocês têm que pôr o pé na água. É fé. Quando estamos tratando com o reino de Deus, é fé. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, o terreno aqui no fundo é projeto de fé. Não esperem encher os bolsos ou a caixa de dinheiro. Dá o passo inicial e Deus abençoa. E vocês farão proezas em nome do Senhor. É uma palavra aqui inicial, né? Assim que eu quero deixar para os irmãos, porque o meu coração aquece de ver vocês aqui, nesta igreja tão abençoada. A irmã falou aqui, sintam-se abraçados. E eu confesso que eu e a Eliana, quando nós subimos a escada no primeiro domingo aqui, nós nos sentimos muito abraçados. A recepção ali, do pessoal da recepção, a irmã Miriam, cada um, lá de baixo, quando a gente entra, pastor Elias, parabéns pela receptividade desta igreja. A gente vai entrando e o povo cumprimentando, sorrindo, é isso. É assim, né, irmã, que a igreja abraça. Abraça e recebe, e as pessoas saem com vontade de voltar de novo, igual eu e a Eliana. E quando nós fomos daqui, falamos, se nós não fôssemos assumir outra igreja, esta era a igreja que nós íamos ficar sob o pastoreio do pastor Elias. Né? E glória a Deus, louvado seja Deus por tudo, queridos. E nós vamos então à mensagem de hoje. Eu escolhi como tema da mensagem o texto básico, Lucas 23, 23. Lucas 23, 23 é um texto, é um versículo só, que está dentro daquele texto que narra, né, a crucificação de Jesus. Eu pensei do texto, esse texto, o versículo 33 de Lucas 23, quando diz, e quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E o tema que eu quero tomar nesse texto é este. O que aconteceu na cruz? Parecia tão comum. Nada fugia da rotina de um dia agitado. Depois de uma noite de julgamento e condenação. De tramas para condenar o inocente. Para eles era apenas mais um dia de execuções de criminosos. E por isso lá estavam os religiosos, que eram contrários a Jesus com sua fúria insana, demonstrando ali a que leva o fanatismo religioso desprovido de Deus, a que ponto pode chegar? Ao ponto de colocar inocente entre culpados, colocar pessoa justa entre criminosos e dizer que ele é um criminoso. Foi esta trama contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A despeito de ser ali a condução de Jesus para a cruz, o propósito eterno de Deus, mas a trama humana estava envolvida para mostrar a feiura do coração do homem, a maldade, a traição, o coração desprovido e isento de amor,
e assim levar a ações radicais, isentas de amor e de qualquer compaixão. Jesus foi alvo de tudo isso. E ali aquele povo então estava com a sua ira gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a voz agitada da multidão erguia-se acima da voz de Pilatos, que queria dizer, e disse até: nenhuma culpa vejo neste homem. Pilatos não via culpa. A multidão impunha culpa. Quem sabe até ele soubesse que ele não tinha culpa, mas eles tinham que fazê-lo parecer culpado, pois era isso que eles queriam, ver o fim de Jesus, eles queriam parar Jesus. Jesus incomodava, Jesus não os deixava em paz, porque Jesus confrontava a hipocrisia deles, confrontava a falsidade deles. Jesus falava que eles não passavam de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas tão feios por dentro. E Deus não quer isto. E assim, Jesus estava aqui na terra para expor com a luz da sua presença tudo o que há de perverso no homem, a perversidade humana, a maldade humana. Então, lá também estava o Império Romano, fazendo cumprir, então, se já que tinha que ser assim, a pena capital: morte. Morte de cruz. Cruz. Ser crucificado. A mais penosa das execuções, que expunha o condenado à mais vexatória humilhação perante o público, colocando ali, como o mais vil e desprezível dos seres humanos, indigno de viver na sociedade, e por isso merecedor de nada mais do que a morte. E ali, agora, Jesus estava levando para esta morte que trazia consigo o emblema da maldição. O emblema da maldição e da vergonha. Mas ali naquela crucificação, não foi simplesmente um dia de crucificações, porque nós sabemos que a Bíblia fala que foram 3 os crucificados, Jesus e mais 2. Mas entre os 3 havia um que era singular. Entre os 3 condenados distinguia-se dos demais outros a pessoa de Jesus, que estava ali naquele lugar chamado Calvário. Lá estava ele, entre 2 criminosos. Jesus, o Filho amado de Deus, o Cordeiro imaculado, que se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro de Deus, que João Batista disse. E ali agora estava se cumprindo aquilo que João disse à margem do Jordão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava ali Jesus assim naquele momento, porque ele um dia se despiu de toda a magnitude de sua glória, deixou a sua divindade, e numa daquelas 3 cruzes ali, tomando o meu e o seu lugar, conforme merecíamos por causa de nossos pecados. Mas a própria palavra de Deus diz em Gálatas 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E lá estava Jesus, pendurado no madeiro, maldito, como um maldito, pendurado no madeiro, porque ali agora pesava sobre ele a maldição que pesava sobre nós, agora se voltava sobre ele. E por isso ali naquele madeiro pendurado, levando sobre ele toda a maldição que era para nós, agora recaindo nele. E assim, justamente ali naquele lugar chamado Calvário, estava Jesus. E então o que aconteceu na cruz? Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. Isto aconteceu lá. Agora aqui chegamos ao ponto em que de tudo que significa a morte de Jesus, porque ali naquele lugar chamado Calvário, naquela cruz, estava ele entre criminosos. Lucas frisou bem este detalhe.
foi crucificado com mais 2 criminosos, um ao lado direito, o outro, né, ao lado esquerdo. E eu não sei por que Lucas frisou este detalhe, mas parece que ele tem uma significação. E eu consigo ver aqui significação. Jesus entre criminosos, porque foi para isto que ele veio ao mundo. Para viver entre pecadores, para salvar pecadores. E ele, como viveu entre pecadores, para salvar pecadores, ele também morreu entre pecadores. Estava ali ladeado por pecadores. A Bíblia diz, criminosos. E ele ao meio. Quantas vezes foi ele criticado pelos fariseus por estar com os pecadores e comer com eles. Mas Jesus dizia, mas eu vim para buscar e salvar o perdido. E assim, queridos, o que aconteceu ali na cruz foi que Jesus recebe a maldição sobre ele, porque para isso ele veio, com este propósito ele nasceu, porque ele foi o único que nasceu com o propósito de morrer. E morrer não por uma causa em vão, mas morrer para a maior de todas as causas, a salvação de uma humanidade pecadora. E assim foi ele, crucificado ali, e mostrando isso. Outra coisa que eu vejo também, um criminoso ao lado direito, outro ao lado esquerdo, que parece desenhar a cena também do que vai acontecer no último dia, quando ele voltar em sua glória, como juiz de toda a terra, para julgar tantos os vivos quanto os mortos, tribos e nações. E ele diz que haverão 2 grupos. Um grupo à sua esquerda, o outro grupo à sua direita. Do lado direito, os justos, remidos, que ouvirão o seu bem-vindo sem igual, para possuir o reino. E do outro lado, os ímpios, os injustos, que ouvirão dele a dura palavra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Parece que a cruz desenhava este momento. Ali, na cruz, já se figurava isso. Ele na cruz. Um daqueles que estava ao lado foi salvo, o outro não. Alguns até dizem, né, que era o que estava à direita, que se arrependeu, mas a Bíblia não fala de qual dos lados estava aquele que se arrependeu. Mas ali houve um daqueles criminosos que disse para o seu companheiro que zombava, por que você fala isto dele? Porque nós, pelos nossos feitos, merecíamos estar aqui, mas este nenhum mal fez. E, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então ele ouve a palavra de Jesus prometendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E assim, até nisto, lembra a cena do último dia, quando lá estaremos. E você sabia que lá naquele dia, eu e você estaremos lá, o Josué estará lá, o pastor Elias estará lá, cada um estará lá. De que lado de Jesus você estará naquele dia? Que você esteja do lado dos benditos. Por que dos lados dos benditos? Porque maldição não há mais sobre aqueles que têm Jesus como Salvador, porque Jesus levou a maldição na cruz sobre ele, e aqueles que vêm a Cristo é tirado de sobre ele toda a maldição, porque Jesus já levou a maldição na cruz. Por isso, como o pastor Elias disse aqui, se nós olharmos para nós não merecemos. E aquilo que nós merecíamos, Jesus levou sobre ele para nos dar a nós o que nós não merecemos, que é a salvação, por sua pura graça. E é mesmo, lá na igreja às vezes tinha uma velhinha que falava assim, pastor, se eu fizer isso, hoje eu fiz um bem assim, será que eu me fiz mais merecedor da salvação? Eu falei, por onde você está querendo ir? Eu falei, nunca diga isso. Porque a cada vez que você diz, será que eu fiz para ser merecedor da salvação, você está desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque você não tem nada que fazer por merecer, porque tudo que tinha que ser feito para você merecer ter a salvação, Jesus fez naquela cruz. E se eu sou salvo, não é pelo meu mérito, é pelo mérito de Jesus. E se sobre você hoje vem as bênçãos de Deus, é porque em Cristo você é bendito de Deus.
Porque um dia na cruz, ele levou a maldição sobre ele, para te fazer bendito de Deus naquele dia. E então, por isso, a Bíblia diz isso, que ele fez maldição por nós naquele lugar. E agora também, em segundo lugar, o que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus promoveu a reconciliação. Por isso a cruz é erguida entre dois criminosos. Ali está Jesus com os braços estendidos na cruz. E aqueles braços estendidos de Jesus também parecia gritar para o mundo a reconciliação que ele estava promovendo entre um lado e outro, entre homem e Deus. Suas mãos estendidas, as mãos cravadas na cruz, eram as mãos da reconciliação, mãos estendidas para nos unir a Deus. As mãos de Jesus se estenderam na cruz para fazer esta união. Porque pela morte na cruz, a Bíblia diz, ele promoveu a reconciliação. E aqui, aquela cruz fincada no Calvário mudaria agora a realidade da história da humanidade. A cruz, entre outras duas, dos malfeitores, se tornaria o centro de toda a mensagem do Evangelho. Por isso a mensagem do Evangelho está centralizada na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo sempre falou isto. Eu não fui entre vós, ó povo de Corinto, para levar outra coisa, senão isto, a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado. Porque esta é a mensagem da reconciliação, a mensagem que vem por meio da cruz de Cristo, a reconciliação. O que aconteceu na cruz foi algo maravilhoso, sublime, porque o Cristo, Deus que se fez carne, morreu entre pecadores para reconciliar-nos com Deus. Assim nós podemos confiar, como diz a Bíblia em Efésios 2, versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Matando com ela as inimizades. A cruz de Cristo promove reconciliação entre céu e terra, entre você e Deus, entre você e seu irmão. Entre você e aquele que convive ao seu lado, porque a reconciliação com Deus também promove reconciliação entre os homens. Porque se nós estamos bem reconciliados com Deus, nós estamos reconciliados um com o outro. Porque a Bíblia está dizendo o que aqui? Que pela cruz ele matou a inimizade. Você tem alguma inimizade? Há alguma inimizade entre você? Se tem, evoque o poder de Cristo da cruz. Que Jesus na cruz derrotou isso, a inimizade, para promover paz. Para que haja paz entre cada um de nós. Então, quantas discórdias há no mundo? Quanta guerra, quanta briga, quantas lutas, quantas tensões. Por quê? Porque muitos no mundo ainda não encontraram com Jesus Cristo da cruz, que morreu na cruz. Não conhece o Cristo da cruz, até conhece a cruz às vezes. Ela está muitas vezes nas torres das catedrais. Ela está pendurada em um cordão no pescoço, ou ela está em um móvel, ela está em algum lugar, pendurada no retrovisor de um carro. Lá está a cruz, mas muitos que carregam esta cruz não entenderam ainda o significado dela, tudo o que ela é. Muito mais que isso, muito mais que um objeto, muito mais que uma peça de joia para decoração do corpo, para que usemos como uma joia. Ela é muito mais que isso. Ela é a mensagem do céu à terra que Deus veio encontrar o homem e buscar o homem. Ela é a mensagem que agora nós temos o céu aberto, porque tudo acontece de ruim, de inimizade, de tensões entre os homens, porque o pecado afasta os homens de Deus. E a Bíblia diz que o pecado afastou o homem de Deus, não é? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e separados estão de Deus, da glória de Deus. Mas Jesus veio trazer o perdão. E por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque na cruz, Jesus reconciliou-nos com Deus. Pecado trouxe morte, mas Jesus trouxe vida.
Vida com Deus, vida abundante. Em terceiro lugar também, nós podemos ver que na cruz aconteceu a prova do amor de Deus. Deus provou o amor. A maior prova de amor da história aconteceu na cruz do Calvário. Não foi em nenhum drama de romance escrito por qualquer romancista que a maior prova de amor aconteceu. Não foi a prova de amor de Romeu para Julieta. A maior prova de amor da história aconteceu na cruz do Calvário. Porque ali o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, morreu por amor. E a incontestável demonstração do amor de Deus estava ali. Por isso Jesus disse ao doutor da lei que foi conversar com ele de noite, buscar em Jesus uma resposta para os anseios do seu coração e da sua alma que a sua religião não estava dando. E que nem o seu conhecimento da Torá estava dando. Mesmo ele sendo um doutor da lei, um conhecedor profundo das Escrituras, havia um vazio no seu coração. Por isso ele foi à noite procurar Jesus. E foi conversar com Jesus. E naquela conversa animada e profunda de Jesus com Nicodemos, numa altura da conversa, Jesus fez uma das maiores declarações. E a declaração que Jesus fez está lá na Bíblia, sendo indicado pelos biblicistas como o texto áureo da Bíblia. João 3,16, o primeiro versículo que você deve ter decorado na sua vida. Pelo menos para mim foi. Minha mãe trabalhando na roça, puxando a enxada e falando, olha, e falando, e repete aí, vai, repete, e é o dia inteiro. E a minha mãe lá trabalhando na lida da lavoura, ensinando para mim João 3,16, até que eu consegui repetir certinho, como você também consegue. Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que declaração de Jesus! Este texto crava na nossa alma, como um esteio de Deus, como um marco de Deus, para nos lembrar para sempre que um dia, lá do céu, Deus olhou para a terra e amou os homens. Amou os homens de tal maneira que ele deu seu Filho Jesus. Deixa eu abrir aqui a água, né, porque, né, pastor Eli, a gente prega a garganta velha e reclama. Agora você imaginou? Teve lá o pastor Elias não estava lá na quarta-feira, que foi o doutor lá falar um americano. Ele fez uma exposição que eu amo, mas muita gente saiu reclamando. Não teve crescimento espiritual aí, porque ele fez toda uma exposição científica das dimensões do universo. O tema dele era a tese da Terra rara. E o que ele expôs lá, eu vivo olhando, que aí uma das coisas que me assim deixa impressionado é quando aqueles telescópios lá de cima, aquelas sondas espaciais apontadas para a Terra, mostra o tamanho do nosso planeta dentro da dimensão enorme deste universo, e quando mostra a localização da nossa Terra dentro da nossa galáxia, que é apenas uma entre trilhões de galáxias que existem no universo, e que a nossa galáxia, no tamanho do universo, ela é apenas uma pequena partícula, e dentro desta pequena partícula tem um ciscozinho ali dentro, num cantinho bem estratégico, protegido de todas as coisas que acontecem no universo. E esse pontinho, chamado de pontinho azul, os cientistas falam, é nesse pontinho azul que está o nosso lar. É neste pontinho azul que estão os homens, brigando por poder, se degladiando, as pessoas se odiando ou se amando. Tudo o que você faz, pense, está nesse pontinho azul.
E aí, sabe o que me admira? É que eu pego e faço uma relação disso. Se a Terra é um pontinho azul, o que eu sou dentro desse pontinho azul, então? Você já pensou a relação disso? Até parece que para ver a gente tinha que usar um microscópio, igual os cientistas usam para ver as bactérias, ver, né, os micro-organismos. Gente, nós somos um micro-organismo aqui dentro disso. E outro dia um cientista estava falando, você pensa que a nossa galáxia já foi fotografada de fora dela? Foi não. O desenho que você vê da nossa galáxia é baseado nas outras galáxias de fora, que eles veem as galáxias de fora e imaginam que a nossa é assim. O que nós vemos da nossa galáxia é apenas uma aba dela, uma beiradinha dela. E eu falo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E quanto mais eu fico contemplando esta grandeza, eu falei para um pastor amigo meu que veio reclamando da palestra, eu falei, mas rapaz, você não entendeu? O que ele estava mostrando para nós ali é o tamanho de tudo isso daí, a nossa insignificância e o Deus que nos encontrou aqui. Porque um dia Deus amou o mundo. E Deus amou esse mundo. E encontrou dentro deste pontinho azul, eu e você. Deus encontrou você. Deus te ama. Ele te ama com tal amor que Ele levou seu Filho Jesus lá na cruz para morrer por você, porque Ele te ama tanto, que Ele não quer te ver perdido, Ele não quer te ver condenado. Por isso que o texto bíblico diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso deve fazer vibrar o nosso coração. Isso deve fazer com que amemos Jesus mais intensamente. Isso deve fazer com que você deseje o momento de estar com os irmãos na igreja, para unir as vozes e bradar louvores a este Deus, unir as suas vozes com as vozes dos outros e bradar aqui da terra e louvar e dizer, louvado seja Deus, glorificar este Deus. Né? Como a nossa irmãzinha, eu gosto de ver você dirigindo louvor. Vibra, vibra, vibra. Vibra, eu falei, ela é vibrante, ela vibra lá na frente. E é isso mesmo, nós temos que vibrar o louvor de Deus, nós temos que vibrar. Lá na conversa do domingo passado com a diretoria e a comissão de sucessão pastoral da igreja que nós estamos namorando, e uma das coisas que eu falei para eles, eu falei, se eu vir para cá, eu quero culto dinâmico. Culto tem que ser dinâmico. E eles ficaram felizes, porque eles também acham que é assim. Culto tem que ser uma festa de alegria, celebrando a salvação que Deus vai nos dar. Celebrando, queridos, aquilo que aconteceu na cruz. O Filho de Deus, o Filho amado, morrendo por nós, porque Ele nos amou tanto, a ponto de morrer, dar a sua vida por mim e por você. A dádiva de Deus ao mundo foi Jesus Cristo e culminou ali na cruz, onde cumpriu a missão para a qual Ele declarou em Lucas 19:10. Quando foi criticado pelas críticas ácidas dos fariseus, porque ele entrou na casa de Zaqueu. Como que ele pode dizer filho de Deus, santo, e entrando na casa de pecadores e se alimentando com pecadores? E Jesus então disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí não vai ficar... Os religiosos daquela época queriam ficar só dentro da sua parede religiosa, né? O mundo lá fora não se envolva com ele é sujo, ele é mau, cuidado, você vai se aproximar, vai se contaminar, mas Jesus veio e mostrou uma outra realidade, que o povo dele na terra, os seguidores dele na terra, têm que ir ao encontro dos perdidos, abraçar os perdidos e trazer os perdidos para Cristo, porque foi para isso que ele veio, foi isso que aconteceu na cruz, uma vida dada para salvar perdidos. Gente machucada, gente arruinada, gente caída nas sarjetas da vida. Jesus olha lá do céu e Ele se alegra quando vê o seu povo, a sua igreja, indo até esses lugares mais vis, buscando e trazendo para perto aqueles que precisam de salvação. E assim Jesus é o Salvador. E ali na cruz Ele cumpriu isso com guilhardia. E ali está incluso eu e você. O que aconteceu na cruz foi que lá Jesus estava pagando o preço da minha e da sua redenção. Então, ali
Você já parou para pensar nisso, nesse puro amor de Jesus que foi levado à cruz no seu lugar, para que você esteja salvo da condenação eterna? Sabe que na cruz, Jesus sofreu dores infernais para que você não precise ir para o inferno, mas para as delícias do céu, da presença eterna de Deus, da glória celestial. Ele veio ali para isso. Então, em quarto lugar, na cruz, Jesus pagou o preço da nossa redenção. Já cantou aqui na igreja? Eu sei que foi pago um alto preço. E este alto preço foi qual? O sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Por isso que o apóstolo disse, porque não foi com coisas como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. E por isso que nós ali tivemos a dívida paga, e ali na cruz, o que aconteceu ali foi que ali naquele momento cumpriu-se integralmente o que Deus disse para Adão e Eva em Gênesis 3,15, quando Deus disse assim, olha, da semente da mulher nascerá um que haverá de ferir a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. E ali na cruz a serpente teve a sua cabeça ferida. Quando Jesus pagou ali o preço do nosso pecado. E você sabe qual era o preço do pecado. Eu falei agora há pouco, antes, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Aí Jesus vem do céu, e ele sobe o Calvário, e ele é crucificado na cruz, e ali ele morre, porque ele tinha que pagar este preço de morte, porque o nosso pecado gerava a morte, e a morte que o pecado trazia a nós recaiu sobre ele. Para que agora você tenha vida em Jesus Cristo. Agora o seu corpo físico vai morrer um dia, mas a sua alma confiada em Cristo jamais morrerá. Nunca morrerá. E Jesus falou isso, né? Que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele quer dizer com isso? Ainda que seu corpo morra, mas você vai estar vivo. Lembra que isso me faz lembrar Moody, quando foi Moody que falou para a congregação dele, qualquer dia desses sei que logo em breve vocês vão ler nos jornais da cidade que D.L. Moody morreu. Mas quando vocês lerem isso, vocês não acreditem em nenhuma só palavra, porque neste momento eu estarei mais vivo do que estou agora. Aí é glória a Deus, amém por isso. Porque a vida real, a vida que é vida, não é essa que pulsa aqui nesse corpo, nessa carne, nesse sangue, é aquela que pulsa lá dentro, na alma, no espírito, a vida eterna que Jesus nos deu ao pagar o preço do pecado ali na cruz, para nos livrar da morte do pecado. Ali estava o antídoto de Deus para o problema do homem, o problema do pecado, Jesus assumindo sobre ele esse preço, esse custo do pecado. E a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O inocente morrendo pelo culpado. E assim se enfermou para que nós fôssemos curados das nossas enfermidades, das nossas dores. A culpa de todos nós estava sendo derramada sobre ele naquela cruz ali no Calvário. E assim o crucificaram ali. E por volta do século 13 foi que Isaías falou isso. Muito antes de Jesus vir ao mundo, ele falou estas palavras, falando do que aconteceria naquela cruz. Um homem lá, sendo ferido por nós,
sendo moído por causa das nossas iniquidades, sofrendo dores terríveis e morrendo para que vivêssemos, sendo machucado para que fôssemos sarados em nossas feridas. Por isso, querido, assim eu quero dizer para você que, concluindo esta mensagem hoje, eu quero deixar essa palavra para você. Sabe o que aconteceu na cruz, no final de tudo isso? É que ali na cruz, Deus se encontrou com as dores dos homens. Então, ali na cruz, foi Deus se encontrando com a minha e com a sua dor. Qual é a dor que está aí com você? Quais feridas você tem? Ali na cruz, Jesus encontrou com a nossa dor para nos livrar de toda a dor. Agora, nenhum de nós precisa seguir pelo mundo, levando o pesado fardo do pecado, da dor e das angústias da vida, porque na cruz, Jesus morreu para a nossa justificação. E agora a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ao depositar fé em Jesus, o pecador é justificado. Você é justificado. E justificado aqui é no sentido de declarar inocente no tribunal. Essa palavra justificado, ela tem um significado judicial, em que diante de um tribunal o culpado é declarado inocente, porque Jesus morreu na cruz. Agora, se você crê em Jesus, é batido o martelo de Deus, dizendo lá no céu, para todo aquele que se aproxima de Jesus, como juiz batendo o martelo, Deus pode bater o martelo na mesa do seu tribunal e declarar a respeito de você: absolvido, perdoado, purificado, limpo de todo o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vá hoje, levando com você esta bênção, esta alegria e esta certeza de ter sido salvo por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E que Deus te abençoe. Amém.